Olá, estamos retomando as nossas aulas de competência. E sempre que a gente retoma as aulas, eu gosto de relembrar com vocês o nosso passo a passo, né? Então vamos retomar aqui rapidamente o que a gente já viu. A ideia sempre qual é? A ideia é que você, diante de um determinado caso concreto, consiga definir qual é o juízo competente. Como são muitas regras espalhadas, né? Constituição Federal, Constituição Estadual, Código de Processo, Código de Organização e Divisão Judiciária, resoluções, enfim, é um regramento bastante vasto. A ideia é que você vá seguindo esse nosso passo a passo. Lembrando dele, primeiro passo, verificar se tem alguém envolvido na prática do delito com prerrogativa de foro, que alguém exerça alguma função pública e que tenha praticado o delito em razão da função durante o exercício da função, né? Nesse caso, vai para algum dos tribunais, ou vai para o Supremo, ou vai para o STJ, ou vai para o Tribunal de Justiça do Estado, ou vai para o Tribunal Regional Federal. Se não tiver ninguém com prerrogativa de foro, segundo passo, verificar se tem interesse da Justiça Especial, se é crime eleitoral ou se é crime militar. Não sendo crime eleitoral e não sendo crime militar, vai para a Justiça Comum. Aí o próximo passo qual é? Definir se é Justiça Federal ou Justiça Estadual. Dá uma olhada no artigo 109 da Constituição, lá está a definição das regras de competência da Justiça Federal. Se não encaixar ali, por exclusão, competência da Justiça Estadual. O grosso da criminalidade é estadual. Definido isso, se é federal, se é estadual, não importa, próximo passo é a competência territorial e aí a gente começa a trabalhar o Código de Processo a partir do artigo 70. Né? Lembra dos critérios do artigo 70? Se o crime está consumado, no local em que se verifica o resultado. Se o crime é tentado, onde se deu o último ato de execução. Se o crime é cometido de forma transnacional, começou lá no estrangeiro, terminou aqui no Brasil, ou começou aqui no Brasil, terminou lá fora, bom, se começou no Brasil, terminou lá fora, é onde se deu o último ato de execução. Se começou lá fora, terminou aqui, é onde ocorreu o resultado aqui, ou onde deveria ter ocorrido o resultado aqui. Regrinhas de prevenção são chamadas para solucionar outras questões, como crime continuado em mais de uma comarca, né? Eu pratico vários furtos em várias comarcas. Qual é o juízo competente? Bom, prevenção resolve. Eu tenho a regra da prevenção também para crime permanente, aquele crime cuja execução se prolonga no tempo, também para crimes que ocorrem na divisa de duas ou mais comarcas. Se eu não souber o local em que ocorreu o delito, né, a solução se dá pelo endereço do réu. Se o réu mora metade do ano em Curitiba, metade do ano em São Paulo, bom, prevenção de novo entre esses dois juízos. E se o réu não tem morada, né, aí a regra vai para qualquer juízo, porque primeiro tome contato com a notícia do delito, torna-se competente. Solucionada a competência territorial, pode ser que no mesmo território tenha divisão por matéria, né? Aí você vai ter que dar uma olhada no Código de Organização e Divisão Judiciária, sem esquecer que a Constituição traz a competência material do júri, né? Crimes dolosos contra a vida, preferência, Tribunal do Júri. Fora disso, regras estaduais, às vezes até resoluções dos tribunais definindo competência material. Vimos também que se eu tiver identidade de competência territorial e material, mais de um juiz com a mesma competência territorial e material, quem resolve é a distribuição. Na sequência, verificar hipóteses de conexão ou continência. Eu posso ter mais de um crime ligado um no outro, né? Regras de conexão. Né? Lembram das regras de conexão? São 3 incisos no artigo 76. Inciso 1º trata de 3 hipóteses diferentes. Todas elas têm em comum o fato de que exige-se várias pessoas, ou no caso mais de uma, né? Tá? São regras de conexão intersubjetiva. Lembram quais são? Conexão intersubjetiva, né, por simultaneidade, conexão intersubjetiva por concurso, conexão intersubjetiva por reciprocidade. Inciso 2º é a conexão objetiva, quando eu pratico um crime para obter impunidade, né, em relação a outro. O exemplo clássico da ocultação de cadáver e do homicídio doloso. E por fim, inciso 3º, conexão probatória ou instrumental, quando eu tenho a prova de um crime influenciando na demonstração da existência de outro crime. Verificada a hipótese de conexão, eu tenho que ter um processo só, né, um juiz só para julgar. Então a questão é para qual juízo a gente vai viajar na sequência. E continência, eu tenho 2 hipóteses de continência. Continência por cumulação subjetiva, sujeito acumulado. 2 ou mais pessoas contidas na mesma infração. O que eu faço? Um processo para o réu A, um processo para o réu B? Não, um processo para os 2.
Continência por cumulação objetiva. Uma conduta, 2 ou mais delitos. É o caso do concurso formal de crimes. Por que eu não faço um processo para o crime com a vítima A, outro processo para o crime com a vítima B? Pela regra da continência por cumulação objetiva, eu reúno tudo no mesmo processo. Havendo situação de mais de uma comarca, nós vimos na aula passada, começamos a trabalhar pelo menos, né? Regras de fórum attractionis. Partindo das regras de conexão ou continência, para onde vai o processo quando eu posso ter mais de um juiz aparentemente competente? Então nós vimos na aula passada que se eu tiver um crime comum conexo ao crime doloso contra a vida, o júri atrai para si e julga os dois. Vimos também que são crimes, sendo crimes da mesma, ambos da justiça comum, singular, juízo singular, né? Eu tenho a situação regrada em 3 letras, né? Que estabelecem critérios que levam em conta, primeiro deles, a quantidade de pena, isoladamente vista para o crime. Então, se eu tenho um crime de roubo na comarca A, um furto na comarca B, roubo tem pena maior, se os dois são conexos entre si, o furto é atraído para ser julgado na comarca A. E se eu tiver crimes com a mesma pena? Bom, aí o segundo critério é quantidade de infração. Se eu tenho 2 delitos, 2 furtos na comarca A, um furto na comarca B, os 3 conexos entre si, furto, 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 aquele primeiro critério que era a quantidade de pena não me resolveu, o segundo critério é a quantidade de crimes, 2 na comarca A, então o terceiro é atraído para ser julgado também na comarca A. E se for tudo igual, a gente viu na aula passada, bom, se for tudo igual, a prevenção resolve. Se eu tiver 2 furtos na comarca A, 2 furtos na comarca B, os 4 conexos entre si, qual juiz julga, da comarca A ou da comarca B? Tanto faz o que primeiro tomar contato. A gente segue na aula de hoje ainda tratando de regras de atração de foro. Então estamos nesse 8º passo aqui, né? E seguindo nas hipóteses do artigo 78, a gente vai ver hoje o inciso 3º do artigo 78. O que diz o inciso 3º? Um concurso de jurisdições de diversas categorias predominará a de maior graduação. Então aqui estamos levando em conta graus de jurisdição. Se eu tenho um réu que tem que ser julgado em primeiro grau porque não tem prerrogativa de foro, ele não exerce nenhuma função pública que dá a ele a prerrogativa de ser julgado num tribunal, porém ele praticou um crime com alguém que tem prerrogativa de foro e que portanto deveria ser julgado, por exemplo, no Tribunal de Justiça, o que eu faço se os dois cometeram o mesmo crime e tem que ser um processo só para os dois no primeiro momento? Para onde vai esse processo? Bom, a regra diz que predomina a jurisdição de maior graduação. Então, se os dois praticaram o crime em conjunto, o réu, que não tem prerrogativa de foro, é atraído para ser julgado também no Tribunal de Justiça. Isso explica, por exemplo, se você se recordar do caso do mensalão, né? Por que o Marcos Valério foi julgado no Supremo Tribunal Federal se ele não tem prerrogativa de foro, né? Marcos Valério era um empresário. Nós tínhamos ali crimes praticados em coautoria com deputados federais, e deputados federais, nós já vimos, têm prerrogativa de foro no Supremo. Então todos que praticaram crime em coautoria com deputado federal são atraídos para serem julgados lá no Supremo. A gente vai ver, eu quero fazer um parênteses rápido, né? A gente vai ver mais para frente que tem a possibilidade de separar esses processos, né? Porque alguém pode estar assistindo aqui e se lembrando, mas espera um pouquinho, na Lava Jato os deputados ficaram no Supremo e ficou uma turma lá em primeiro grau. O Lula foi julgado em primeiro grau, por que ele não foi julgado no Supremo? Nós vamos ver na sequência, tem uma regrinha que permite a separação dos processos. Por enquanto, vamos devagar, vamos trabalhando aqui com os critérios, havendo conexão, havendo continência, é um processo só como regra, tá? E aí para onde vai, né? Essa é a questão. Bom, predomina o foro de maior graduação em relação a um de menor graduação. E aí eu quero fazer alguns exercícios com você agora. Vamos ver se você está ligado, nós vamos começar a misturar essa bagunça toda aqui, né? Para ver se você começa a ficar atento aí para algumas questões importantes. Porque é o tipo de pergunta que eu vou fazer aqui agora que vai ser cobrado de você num exame da ordem, num concurso público, então presta atenção. Vamos devagar. Prefeito do Paraná pratica um crime de peculato desvio sozinho. Só o prefeito. Lembra aonde ele vai ser julgado? Pensa aí, vai, rapidinho. Faz uma rememoração aí. Lembra qual é o local em que o prefeito
quando pratica um crime de peculato desvio, que é um crime funcional, né? Isso aqui é crime praticado por desvio de verba de funcionário público. Portanto, é um crime praticado em razão da função pública, durante o exercício do mandato. Aonde vai ser julgado o nosso prefeito, lembrou? Vamos lá? No Tribunal de Justiça do Paraná. Se ele é um prefeito do Paraná, ele é julgado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Beleza? Vamos avançar, presta atenção. Vamos imaginar agora o prefeito do Paraná praticando o mesmo crime de peculato de desvio, porém em coautoria com o funcionário da prefeitura. Onde é que eles serão julgados, né, os dois? Pô, professor, essa é a regra que você acabou de trabalhar, né? Se eu tenho um funcionário que não tem prerrogativa de foro e o prefeito que tem prerrogativa de foro e os dois praticaram o crime em coautoria, o funcionário é atraído para ser julgado também no Tribunal de Justiça. Portanto, os dois serão julgados no Tribunal de Justiça do Paraná. Vamos avançando e tornando mais complexa a coisa, vai prestando atenção. E se eu tiver um prefeito do Paraná praticando sozinho um homicídio doloso em razão das funções públicas? Opa! Homicídio doloso. O professor, você acabou de falar naquela lembrança, né, de todos os critérios ali, que homicídio doloso é competência material do tribunal do júri. Como é que fica agora? Vai para júri? Vai ser julgado no Tribunal de Justiça? Veja que quando ele desviou dinheiro, ele foi julgado no Tribunal de Justiça. E quando ele está matando alguém dolosamente, mas matando alguém dolosamente em razão das funções, imagine que ele queira matar lá o vice-prefeito que tentou, enfim, dar uma rasteira política nele lá e em razão das funções ele mata o vice-prefeito. Vai ser julgado aonde? No Tribunal de Justiça ou no Tribunal do Júri? Hein? O que você acha? Pensa, raciocina. Onde é que está prevista a regra que diz que o Tribunal do Júri tem competência para os crimes dolosos contra a vida? Ah, está na Constituição Federal, professor, no artigo 5º, inciso 38. Maravilha. E onde é que está prevista a regra que diz que os prefeitos têm prerrogativa de foro de ser julgado no Tribunal de Justiça? Pô, também está na Constituição Federal, professor, no artigo 29, inciso 10. Eu tenho duas regras de nível hierárquico semelhante. As duas estão na Constituição Federal. Bom, vamos raciocinar juntos aqui. A regra que fala do júri é uma regra que define uma competência para o Tribunal do Júri dos crimes dolosos contra a vida. E ela é uma regra de natureza geral. A princípio, todo aquele que comete um homicídio doloso vai a júri. E a regra que define a competência no Tribunal de Justiça para os crimes praticados por prefeito? Pô, essa é uma regra especial. Só quem exercer a função de prefeito vai ser julgado no Tribunal de Justiça. Opa, eu tenho uma regra geral e eu tenho uma regra especial. No conflito aparente de normas, né? Qual é a solução que se dá quando se tem uma regra geral e uma regra especial? Prevalece a regra especial. Então, para onde vai o nosso prefeito? Vamos lá? Tribunal de Justiça do Paraná. Se ele matou dolosamente alguém em razão das funções públicas por ele exercidas, presta atenção no detalhe, né? E se não fosse em razão das funções? Não sei se estão acompanhando o noticiário, tem uma deputada federal que está sendo acusada de ter cometido um homicídio doloso do seu marido, ou seu mandante, enfim, não sei os detalhes do caso. Mas ela é deputada federal. Onde é que está tramitando esse feito? Está tramitando no Supremo? Veja, deputado federal tem prerrogativa de ser julgado originariamente no Supremo para os crimes praticados em razão da sua função no exercício do mandato. O homicídio doloso do marido da deputada foi em razão das funções? Não. Então ele vai a júri em primeiro grau. Ela vai a júri em primeiro grau. Está clara a diferença? Vai prestando atenção. É um problema que vai cair lá, né? Você vai ter que estar atento aos detalhezinhos. Vamos imaginar agora um prefeito do Paraná praticando sozinho homicídio doloso de um funcionário público federal agora, né? Em razão das funções públicas por ambos exercidas. Então presta atenção. Tem um prefeito do interior do Paraná matando... Imagine que ele tenha ido a Brasília. Imagine que ele tenha ido lá a Brasília fazer uma audiência com o ministro, sei lá, ministro da Fazenda, na tentativa de liberar uma verba para o município.
E ele tomou um chá de cadeira na antessala do ministério, começou a se irritar, começou a bater boca com o chefe de gabinete do ministro. O chefe do gabinete disse, olha, sabe o que? Eu não vou mais fazer com que o senhor seja atendido pelo ministro. E ele disse, você não é louco, porque eu sou prefeito lá de Rebimboca do Faroeste, no Paraná. Eu exijo respeito. E os dois começam a bater boca e o prefeito se exalta. E o prefeito acaba pegando um enfeite que tem em cima da mesa e dá na cabeça do funcionário público federal, mata dolosamente o chefe de gabinete do ministro da Fazenda, na antessala do gabinete do ministro. Uma tragédia, notícia, manchete, aquela coisa. O crime foi praticado em Brasília. Crime de homicídio doloso, praticado em razão da função pública tanto do prefeito quanto do funcionário público federal. Qual é o juízo competente? Pensa aí. Hein? Vamos lá? Raciocina. É prefeito? É. É do Paraná? É. A princípio, onde é que ele é o prefeito julgado no Paraná? No Tribunal de Justiça. Bom, mas ele cometeu um crime em Brasília. Não importa. Ele é prefeito do Paraná, ele vem pro Paraná. A função pública de prefeito do Paraná é, aspas, protegida pelo Tribunal de Justiça do Estado. Mesmo que o crime seja em Brasília, continuamos olhando para o estado do Paraná, já que o prefeito é do interior do Paraná. É, professor, mas tem um detalhezinho aí. Ele matou um funcionário público federal e matou em razão das funções públicas exercidas por este funcionário público. Não foi numa briga de bar. Se fosse numa briga de bar, não teria interesse da União. Mas foi em razão das funções públicas exercidas pelo funcionário público federal. Pronto, aí tem interesse da União. Opa, eu vou ter que deslocar todo o raciocínio para a Justiça Federal. Lembra que a Justiça Comum Estadual é paralela à Justiça Comum Federal, certo? Qual é o equivalente ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná no âmbito da Justiça Federal? O Paraná é o estado pertencente à 4ª região, então é o Tribunal Regional Federal da 4ª região. Então onde é que vai ser julgado o nosso prefeito do interior do Paraná, que praticou sozinho homicídio doloso de um funcionário público federal em razão das funções públicas por ambos exercidas? Tribunal Regional Federal da 4ª região. Então presta atenção, hein? O crime foi em Brasília, tá? Só que ele vai ser julgado em Porto Alegre, porque a sede do Tribunal Regional Federal da 4ª região é em Porto Alegre, em que pese ele seja um prefeito do Paraná. É meio confuso, mas você vai raciocinando e vai organizando as coisas e vai chegar na resposta, né? Vamos avançando aqui. E se for um prefeito do Paraná praticando em coautoria com um funcionário da prefeitura um homicídio doloso em razão das suas funções? Ô professor, você acabou de falar que o prefeito do Paraná que pratica um homicídio doloso em razão das suas funções é julgado no Tribunal de Justiça, e você acabou de falar que quando ele desviou dinheiro em coautoria com o funcionário da prefeitura, os dois foram julgados no Tribunal de Justiça. Então acho que agora os dois vão para o Tribunal de Justiça também, né? Não. Não, porque aqui tem homicídio doloso. Bom, mas você acabou de fazer aquele raciocínio, né? Regra do júri é geral, regra do prefeito é especial. É especial para o prefeito, mas não é especial para o funcionário. Porque aqui entra uma discussão de hierarquia de leis. A Constituição Federal define a competência do júri para crimes dolosos contra a vida. E a regra de atração de foro, que fazia com que o funcionário fosse julgado lá no Tribunal de Justiça quando desviou dinheiro. Pois esta regra está no Código de Processo. Opa! Vale a regra da Constituição, que dá a prerrogativa de ser julgado no júri todo aquele que comete homicídio doloso, ou vale a regra de atração de foro do Código de Processo? Constituição está acima do Código. Então eu não aplico a regra de atração de foro nesse caso. Como é que fica então? Prefeito vai para o Tribunal de Justiça e o funcionário vai para o Tribunal do Júri do local em que o crime ocorreu, da comarca em que se deu o resultado morte, né? Lembra desse detalhezinho, tá? E se fosse o funcionário lá cometendo aqui, voltando aqui na hipótese do funcionário público federal que o prefeito do Paraná matou lá em Brasília. Imagine que ele estivesse junto com um funcionário da prefeitura e os dois matassem dolosamente o funcionário público federal. Falei que o prefeito foi a ser julgado no Tribunal Regional Federal da 4ª região. E o funcionário da prefeitura? Bom, ele vai para um tribunal do júri na Justiça Federal em Brasília, em primeiro grau. Tá clara aqui a situação?
Estão acompanhando ou não? Posso complicar mais um pouquinho? Então vamos lá. E se for um deputado estadual, porque eu estava falando só de prefeito, né? Se for um deputado estadual praticando homicídio doloso em razão das suas funções e no exercício do mandato. Bom, qual é a diferença do deputado estadual, professor? Tem aqui uma súmula que você tem que estar atento, tá? Súmula 721 do Supremo Tribunal Federal. O que ela diz? A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Onde é que está prevista a prerrogativa de foro do deputado estadual? E aí, cuidado. Num primeiro momento, numa primeira leitura, você vai achar a regra que define a prerrogativa de foro do deputado estadual apenas na Constituição Estadual. Numa leitura apressada desta definição de que a regra está na Constituição Estadual e da súmula 721 que eu acabei de ler, você poderia concluir que ele vai a júri, porque a súmula está dizendo que o Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função previsto exclusivamente na Constituição Estadual. Só que a resposta está errada. O deputado estadual do Paraná que matar dolosamente alguém em razão das funções públicas por ele exercidas durante o mandato não vai a júri. Eu não aplico a súmula 721 para o deputado estadual. Mas por quê, professor? Por conta da simetria de tratamento do deputado estadual com o deputado federal. A regrinha está ali no artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal. Vamos ler juntos lá, ó. Parágrafo 1º do artigo 27 da Constituição. Será de 4 anos o mandato dos deputados estaduais, aplicando-se-lhes as regras desta Constituição sobre sistema eleitoral, inviolabilidade e imunidades. Imunidades. São 2 tipos de imunidades que nós temos aqui. Imunidade material, que é não responder por crimes relacionados a palavras e gestos e tal, e imunidade formal. Imunidade formal é a processual, é justamente a prerrogativa de foro. Então, por conta da regra do artigo 27, parágrafo 1º da Constituição Federal, que dá aos deputados estaduais a simetria de tratamento com os deputados federais, se um deputado estadual mata dolosamente alguém em razão das funções e durante o exercício do mandato, ele não vai a júri, vai ser julgado no Tribunal de Justiça do seu estado. Tá claro isso aqui? Pô, professor, então para que serve essa súmula 721? Serve para outras funções públicas que tenham prerrogativa de foro prevista exclusivamente na Constituição Estadual. No caso do Paraná, quem é que se encaixaria nesta hipótese aqui? O vice-governador e os secretários de Estado. Então veja, se o vice-governador do Estado do Paraná matar dolosamente alguém no exercício da função de vice-governador, durante o exercício em razão das funções, ele vai a júri. Ele não vai ser julgado no Tribunal de Justiça, porque eu aplico a súmula 721 para ele. O júri prevalece sobre a prerrogativa de foro, porque aí é Constituição Federal e Constituição Estadual, né? A hierarquia das constituições aqui, né? O júri está na Constituição Federal, a prerrogativa de foro estando apenas na Constituição Estadual, ela cede frente à regra do júri. Tá claro? Então veja, são estes tipos de problema que você vai enfrentar. Então presta atenção, vai raciocinando, né? Hierarquia de Constituição, né? Se está no mesmo patamar, regra geral frente à regra especial, vai raciocinando que você chega na resposta. Tá legal? A aula de hoje é isso. Na próxima aula a gente segue ainda falando alguma coisinha de fórum atracciones, de regras de atração de foro, avança para as questões de separação dos processos e vamos já nos aproximando aí do fim da matéria, pelo menos no plano legislativo das regras de competência. Beleza? Vamos acompanhando aí aula a aula, que a gente chega aí num bom termo e nos encontramos então na próxima aula. Um abraço a todos, até mais.